Henker que vive duas vezes. Capítulo 295. Poseidon, 7. Equipe, HH, quintas, e Arrico, 12 avos. Ion-Wu ergueu a cabeça e olhou em volta. O poder mágico jorrou dele e ele de repente ficou exausto. Mas a pedra filosofal girou ferozmente e lhe forneceu energia novamente. Eu perdi um pouco. O objetivo da previsão que ele leu desta vez foi imobilizar todos os ataques e até mesmo livrar-se daqueles que ele atacou. Vigrid superou as falhas com precisão, mas infelizmente não chegou ao último ponto. Os tempos entre diferença de tempo e previsão de tempo não coincidiam. Além disso, seus oponentes estavam escondendo mais habilidades do que ele esperava. Bem, consegui testar todas as habilidades dos novatos, então não foi um desperdício completo. Os jogadores foram todos espalhados pela explosão da aura negra. Cada um dos seus rostos estava cheio de choque. Kreltz olhou para sua mão. Sua pele externa estava rachada e sua palma estava uma bagunça ensanguentada. Sua espada sagrada, Zulfikar, tremia como se fosse quebrar a qualquer segundo. Metade do poder sagrado dentro dele evaporou ao defendê-lo. Então essa foi a razão pela qual o líder do clã disse para trazê-lo da maneira mais educada possível. Kreltz acenou com a cabeça diante da visão do líder do clã. Se eles tentassem forçá-lo como o 92º Esquadrão fez, não apenas ele estaria em apuros, mas até mesmo a cavalaria ilusória poderia estar em perigo. Ele entendeu porque Ion-Wu era considerado o melhor das 6 novas estrelas, apesar de estar no andar mais baixo. Uma pessoa assim definitivamente precisava ser recrutada para o regimento fantasia. A mão de Kreltz latejava tanto quanto sua cabeça latejava de tanto pensar, mas ele estava feliz por tal pessoa ser um aliado. Foi um alívio ele ter confiado em Ion-Wu e puxado sua espada, o que diminuiu seu ferimento. Kreltz ajoelhou-se sobre um único joelho e rezou, beijando a joia no centro da espada sagrada Zulfikar. Oração desejada. O poder sagrado foi ativado novamente e envolveu-o. Os ferimentos dentro dele estavam curando rapidamente. Foi uma oração por sua espada sagrada e por Ion-Wu. Enquanto Kreltz entoava a oração sagrada, o Doutor Destino vomitou sangue. Ele tentou engoli-lo, mas teve que sofrer a pena de não usar dezenas de feitiços de uma só vez. O que é aquilo? Ele cerrou os dentes olhando para os 2 olhos flutuando acima da cabeça de Ion-Wu. Era um poder silencioso que pressionava sua alma. Para ser exato, não foi a sensação de sua alma sendo pressionada. Toda a magia e magia negra que ele usou estavam sendo seladas. Ele não poderia usar suas habilidades assim. Era de extrema importância que ele encontrasse uma maneira de escapar desse poder. Vou adiar os feitiços para mais tarde. Com essas palavras, o Doutor Destino puxou um pergaminho e rasgou-o ao meio. Ele estava coberto de luz e saiu de repente. Era descansar para curar seus ferimentos. Que divertido. Estou muito satisfeito. Não preciso me preocupar com o que vem a seguir. Facelis, que estava mais longe, riu loucamente. Por fora, Facelis não parece afetado. A energia em torno de Facelis era ainda mais relaxada do que a de Ion-Wu, que causou tudo isso. Facelis se envolveu para se livrar de Bentek e Triton, mas Facelis achou que não havia mais necessidade disso. Facelis achou que Ion-Wu era o suficiente para fazer o trabalho. Claro, terei que mirar naquele cara depois. O acumulador. Facelis observou Ion-Wu através das bandagens. Facelis tinha visto Ion-Wu uma vez antes de ser envolto em bandagens. Mas Ion-Wu estava muito mais forte do que antes. Se Ion-Wu continuasse nesse ritmo, ele se tornaria um grande incômodo. Vou me lembrar de você, Roarder. Facelis falou com a voz de uma jovem e levantou-se levemente do chão, desaparecendo como se não tivesse peso. Ion-Wu não perseguiu Facelis. Ele apenas olhou para as falhas complexas em torno do Facelis. É definitivamente apenas uma pessoa, mas parece que ele está envolvido com várias pessoas. Qual é a identidade do Facelis? Cada ser humano tinha seu próprio comprimento de onda. Foi porque cada um deles tinha uma única alma. No entanto, Facelis era diferente. Havia vários comprimentos de onda saindo deles. Às vezes, eram 3. Outras vezes, subitamente ultrapassava 10 e, às vezes, diminuía para 1. Era como se centenas de pessoas estivessem intrinsecamente combinadas dentro de um único corpo. Essa parecia ser a razão para a mudança de atitude e de voz também. Além disso, Facelis foi o mais afetado. Antes de Ion-Wu explodir sua aura negra, Facelis rapidamente retirou as bandagens para envolver seu corpo. Então, Facelis mudou-se para onde o ataque era mais fraco e deixou o campo de batalha logo em seguida. A capacidade de Facelis de ler a batalha foi excelente. Foi difícil até para Ion-Wu segui-lo. Facelis era pelo menos um especialista com uma habilidade oculta ou até algo além disso. Ion-Wu ficou desconfiado de Facelis, mas apenas deu de ombros e desviou o olhar. Lá, Jinhang estava se segurando com sua espada. O sangue estava acumulado embaixo dele. S. O ataque agora teve o efeito de afugentar Facelis e Dr. Doom. Mas o que Ion-Wu almejava era Jinhang. Jinhang sentiu a dor insuportável de metade do poder de Orion ser destruído. Ele ainda não tinha conseguido lutar direito, mas já havia caído. O poder sagrado restante em seu corpo estava vazando, como uma panela furada. A embarcação havia quebrado.
O mesmo aconteceu com Tritão. Toda a sua sede estava em ruínas. Bentek ainda não estava saindo, embora a situação tivesse chegado tão longe. Jinhang olhou feio para Yong-woo. Yong-woo veio bem na frente dele. Jinhang não queria mostrar seu lado fraco. Ele sabia que um deles teria que morrer para que isso acabasse. Mas queria permanecer firme até o fim, como Lana fez antes de morrer. Puck. Yong-woo moveu a mão esquerda para o pescoço de Jinhang. Os olhos ardentes de Jinhang se acalmaram e sua respiração parou. A espada vampírica de Bathory sugou o poder sagrado de Orion. A proficiência da habilidade, espada vampírica de Bathory, aumentou. 61,2%. A vitalidade está sendo absorvida. O poder mágico está sendo absorvido. O poder sagrado está sendo absorvido. Você ganhou, energia de Orion. As bênçãos divinas também são automaticamente absorvidas. As bênçãos divinas dentro dele se amplificaram mais uma vez. Senhor Jinhang. Afaste-se dele. Os jogadores do Triton ficaram furiosos, pensando que Yong-woo estava zombando do cadáver de seu superior. Se Bentek era o pai que os liderava, Jinhang era a mãe que cuidava de todo o resto. É claro que eles ficariam furiosos. Porém, os jogadores do Triton não puderam correr contra Yong-woo. O Illusion Knight bloqueou seu caminho. Mais uma vez, outra batalha começou. Mas antes mesmo de começar, a vitória já estava chegando ao Illusion Knight. Os jogadores do Triton procuraram Bentek desesperadamente. Capitão, capitão. Senhor Bentek, por favor, por favor. Poseidon. Kreutz terminou a oração e levantou-se. Sua armadura foi restaurada e brilhando novamente. Eu mesmo vou detê-los. Espero que você se concentre em terminar sua luta com Bentek, Caim. Yong-woo acenou com a cabeça e entrou no castelo. 60% do castelo foi destruído apenas pela explosão anterior e não poderia mais ser chamado de castelo. Contudo, o poder sagrado no centro do castelo era mais pesado do que antes. Esse lugar é provavelmente o templo de Poseidon. Como Tritão era uma organização criada a partir das bênçãos e da graça de Poseidon, é claro que haveria um templo para Poseidon. Yong-woo levantou o pé e pisou no chão. Quang. De seu pé cheio de poder mágico, o chão abaixo dele desmoronou e um caminho para o subsolo foi criado. Quando ele saltou, uma grande porta de ferro cumprimentou Yong-woo. É grande. A porta de ferro era enorme. Tinha provavelmente cerca de 10 metros de altura e era grosso também. As pinturas sagradas ao longo da porta também eram muito brilhantes. Era uma imagem dos 12 atletas olímpicos e outros deuses do Olimpo lutando contra os titãs. Cada imagem se contorcia como se estivesse viva. Se fosse algo que ele viu pela primeira vez, Yong-woo teria exclamado admirado. Mas esta imagem era realmente familiar para ele. A porta do tesouro do Olimpo. Foi quase a mesma imagem que ele viu depois de coletar todas as 12 chaves. Foi um pouco diferente porque na imagem daquela época Zeus com seu relâmpago era a figura principal, mas aqui Poseidon com suas ondas parecia mais enfatizado. Além da porta, algo colossal e forte se movia. Era como o poder sagrado de Poseidon, mas também não. A aura ameaçadora pressionou os ombros de Yong-woo para baixo. Parecia que estava forçando Yong-woo a se render e servir. Uma voz não identificável toma conta de sua mente. Você está caindo em estado de atordoamento. Você mantém sua racionalidade longe do traço de sangue frio. A condição de atordoado foi liberada. A voz não identificável é afugentada. Você está livre da pressão. Ele mal o afastou usando o traço sangue frio, mas algo perigoso ainda estava à espreita. Ele não sabia se isso era bom ou ruim, mas também podia sentir a energia de Bentek por dentro. Aconteceu alguma coisa com ele? Yong-woo ergueu a mão com olhos duros. Ao contrário de suas preocupações de que a porta não se moveria, a porta de ferro deslizou facilmente. Abriu-se para um grande salão empoeirado. Sob o teto abobadado, pinturas sagradas preenchiam as paredes e o teto. Todas eram pinturas sagradas relacionadas a Poseidon enquanto ele criava tornados e ondas. No centro, Bentek estava sentado no altar. Braseiros de bronze próximos a ele queimavam um fogo azul, mostrando o rosto magro e exausto de Bentek. Então, você veio. Kealalhau, eu estava certo. Você é um bastardo louco. Como eu. Yong-woo estreitou os olhos quando entrou no corredor. O que aconteceu com seu braço? Ah, isso. Bentek levantou o braço direito. Fazia um tempo que não se recuperava porque Yong-woo o absorveu, mas parecia normal agora. Como é, não é incrível? Mas, diferentemente de seu tom, seu rosto estava cheio de aborrecimento. Ele desembrulhou as bandagens em volta do braço direito. Seu braço direito estava mudando na forma de uma onda azul. Meu maldito Deus me deu esse presente ridículo dizendo que sou muito fraco. É um presente tão ridículo. Um aglomerado de poder sagrado. Sim, isso mesmo. Um braço que Poseidon deu através da canalização para usar em vez de Triana. No entanto, o problema foi que Bentek aceitou ingenuamente. Não era um artefato sagrado normal. Por causa dessa maldita moita, não posso sair daqui. Não havia um nome para o artefato sagrado. Poseidon acabara de enviar uma parte de seu poder sagrado. Bentek não sabia disso e apenas aceitou a sincronização com Poseidon. Depois disso, ele continuou a lutar pelo controle de seu corpo.
Poseidon tentou roubar o corpo de Bentek. Foi horrível para Bentek. Ele nem gostava de como Poseidon descia às vezes, mas assumindo completamente o controle de seu corpo. Bentek não podia permitir que isso acontecesse. Um apóstolo era a carne santa e a manifestação de um Deus. Mas ainda era um ser separado. No entanto, Poseidon não aceitou os pensamentos de Bentek. Você nem vai pegá-lo. Olhe para você agora. Como você pode lutar contra o rei dos mortos como um ser vivo? É impossível para você. Você escapou por pouco por enquanto, mas não pode esperar que o mesmo aconteça no futuro. Venha até mim, Sombra. Eu conduzirei sua alma ao templo que eu governo e garantirei a você uma posição elevada. No final, Bentek venceu a luta. Havia um limite para os poderes de Poseidon como resultado do princípio da causalidade. Mesmo assim, Bentek também ficou bastante ferido. Metade do seu corpo físico foi consumido pelo poder sagrado. Mesmo agora, o poder sagrado estava tentando assumir o controle de seu corpo. Se ele não estivesse se concentrando nem por um momento, seria o fim. Mais do que tudo, demorou muito tempo. Além disso, estou completamente vinculado aqui. Com este maldito braço feito de poder sagrado, não posso sair do templo. Assim como os deuses não podiam deixar seu templo em território sagrado, Bentek também estava preso aqui. No momento em que ele partisse, ele perderia todo o seu poder ou morreria. Foi uma maldita maldição. Que alhalhal, um cão de guarda que protege os portões seria melhor que isso. Bentek pensou que Poseidon pretendia isso desde o início. Era para fazê-lo ficar aqui porque Yon-Woo viria em breve. Por causa disso, Bentek perdeu muitos de seus preciosos subordinados. Jin-Hang, Ted, Elaine. Todos tinham planos diferentes para o futuro, mas ainda eram como uma família para ele. Ele estava furioso com Poseidon. Seus seguidores religiosos estavam morrendo, mas Poseidon nem piscou. Foi porque a vida dos humanos era como moscas para um deus. Porque eles não eram nada diante da imortalidade. O que você fez para o nosso Deus te odiar tanto? Bentek amaldiçoou o poder do Deus que ele aceitou descuidadamente, pensando que poderia se tornar mais forte. Ele esperava que Yon-Woo pudesse livrá-lo dessa maldição. Pode ter sido karma por agir de forma arrogante e confiante ao matar seu próprio amante. Algo. Yon-Woo respondeu lentamente e apontou Vigrid para Bentek. Quando ele ativou a opção, uma energia poderosa começou a envolvê-lo. Antes de dar o pontapé inicial, Yon-Woo percebeu porque Poseidon não gostava dele e até tentou matá-lo sozinho. Apenas. Não foi simplesmente porque ele falou em matar um deus. Havia um problema maior do que esse. O Rei Negro. Os olhos de Yon-Woo escurecerão. Poseidon está com medo de eu ter o poder do Rei Negro. Com esses pensamentos, Yon-Woo saltou do chão, deixando o chão rachado e desmoronando. Quang.